Dando continuação, então, à nossa aula, nós estávamos aqui no site contábeis.com, então, que é um site bem interessante para fazer a busca, se a nossa atividade é simples ou não, né? Então, aqui a gente vai conseguir verificar se nossa tributação vai ser do Simples Nacional ou não. A gente verificou que a gente pode buscar por CNAE, né, que é o Código Nacional de Atividades Empresariais, mas também a gente pode estar pesquisando com um nome específico. Por exemplo, aqui eu escrevi eletrônicos, então, e vou dar um procurar. Ele vai me relacionar algumas atividades em relação a questões eletrônicas. Então, aqui eu posso fabricar equipamentos de informática, por exemplo. O que é interessante a gente mencionar é que aqui, quando a gente escreve a palavra, né, que a gente deseja pesquisar, ele já me relaciona ao número da atividade. Então, eu não preciso ir lá no Concla fazer a pesquisa. Então, eu posso pesquisar aqui dentro e já vai me relacionar o Código Nacional da Atividade. É aquele que vai estar inserido lá no nosso cartão de CNPJ. Então, aqui, de eletrônico, como a gente pode estar verificando, eu posso, sim, estar no Simples Nacional. E, além disso, em que anexo que eu vou estar? Eu vou estar no anexo 2, certo? A gente pode estar fazendo a mesma simulação que anteriormente foi feita, né? Então, aqui a gente vai estar simulando uma receita anual bruta para que a nossa atividade seja contemplada pelo Simples Nacional. Então, aqui a gente pode estar relacionando como MEI, para não sair do Simples, né? Que é até R$81 mil. Claro que ela pode ser ME e EPP, como a gente já verificou anteriormente. Então, pode ser até, como a gente viu anteriormente. Vamos fazer uma retomada aqui da aula anterior. Ela pode ser do Simples Nacional se ela for MEI até 81 mil, que foi a simulação que a gente fez anteriormente. Se ela for microempresa, então até R$360 mil. E se for EPP, até R$4,8 milhões. Retomando aqui o site, então, aqui a gente pode, então, vamos fazer lá que é 360 mil no ano, né? E aí a nossa folha de salário, ela vai ser, vamos pensar que ela vai ser R$24 mil, por exemplo. Claro que aqui a gente está fazendo uma simulação, né? Então, outra coisa que é importante já verificar é que aqui ele já está me relacionando que essa atividade não precisa ter inscrição estadual. Então, não tem obrigatoriedade de inscrição estadual. E é interessante também aqui verificar que ele já me mostra qual é o anexo que essa atividade é permitida no Simples. Então, vamos verificar qual vai ser a alíquota. Lembrando que à medida que vai aumentando a minha receita bruta, também aumenta a minha alíquota, tá? O que a gente tem aqui? Eu não preciso ter inscrição estadual, porque tudo vai estar embutido aonde? Todos os meus tributos estão embutidos no DAS, quando a empresa é do Simples Nacional. Então aqui, como a gente pode ver, tem todos os impostos relacionados. Ela não tem inscrição estadual e ela, no caso, se ela não participar do regime normal de tributação, ela vai recolher tudo aqui no DAS. Agora, se ela participar no regime normal de tributação, que é o que a gente vai ver na sequência, ela vai ter que recolher um DAS ou um documento, um DARF, que a gente chama, para Receita Estadual, em separado. No caso, quando é do Simples, muitas vezes aqui, quando eu faço principalmente equipamentos eletrônicos, qualquer coisa de equipamentos de informática, sim, vai ter esse semestre.
E também vai ter IPI, porque eu estou fazendo o que aqui? Fabricando equipamentos de informática. Quando eu estou fabricando equipamentos de informática, isso quer dizer que eu estou industrializando alguma coisa, né? Então eu pago IPI. O que é o IPI? É o imposto por industrialização de um produto. Então tem uma tabela diversificada que normalmente sai em junho, julho de cada ano, que especifica a relação de todas as bebidas, comidas, enfim, tudo que é industrializado aí, qual é o imposto que vai estar pagando. Nesse caso aqui, está me relacionando que é 0,46%. Então, a gente pensando nessa questão de IPI, só uma curiosidade aqui, existe muita briga ali em relação a uma atualização desse IPI desse ano, e o Paulo Guedes diz que alguns produtos industrializados são o que ele chama de que a gente tem que tributar como imposto do pecado. Quais são esses produtos que são relacionados ao imposto do pecado? Ou seja, bebidas e mais coisas relacionadas ao que tem açúcar. Por isso que ele menciona que é o imposto do pecado. Então, tentava tributar mais. Existe uma briga bem interessante aí entre o presidente, que ele não estava querendo que a cerveja tivesse aumento de tributação. Só uma curiosidade, não sei se vocês ouviram falar. Enfim, eu ressalto aqui, né, se alguém, então vou abrir um bar ou alguma distribuidora de bebidas ou algo assim. Normalmente a tributação de bebidas, cigarro, ela é um pouco mais pesada. Por quê? Porque é imposto do pecado. Então, quando eu vou pecar, no caso, né? Então, se a gente fizer uma média aqui e verificando a tabela que existe de IPI atualmente, o cigarro, em relação a IPI, ele é tributado com o valor de 36%. Olha a diferença do que a gente está visualizando aqui em relação a questões mais eletrônicas, de informática, né, que é 0,46%, o cigarro é 30%. Em média, as bebidas alcoólicas, elas têm uma variação aí em relação a se é destilados ou se não é destilados. Por exemplo, a cerveja ela é um pouco menos tributada, que é 6%. Agora, bebidas alcoólicas destiladas, elas variam entre 25% a 30%, por exemplo. E refrigerante também é 45%. Então, para vocês verem que a carga tributária só do IPI já onera exorbitantemente essas empresas que trabalham com isso. Por exemplo, tem shampoo também, né? Eu industrializo, né, o shampoo, eu tenho que fabricar o shampoo. O shampoo também é tributado em 7%. Biscoito ou bolacha, vocês que escolhem, no caso, é 10%. Além disso, uma questão aqui interessante a se ressaltar em relação à IPI é o fato de que agora, no mês de março, alguns produtos tiveram um decreto que permitiu que fosse zerado o valor do IPI. Basicamente são os produtos que mais estão se utilizando para a saúde. Por exemplo, álcool 70, produtos de limpeza, aquelas máscaras que a gente utiliza, luvas, enfim, todas esses produtos mais relacionados ao Covid, enfim, eles sofreram uma diminuição do IPI. Eles zeraram o IPI para que a gente tivesse uma facilidade maior de produzir, né, uma carga tributária menor. Então, em relação à IPI, se eu industrializo alguma coisa. Agora, em relação a ICMS, ela é uma carga tributária, como eu disse, relacionada ao quê? Ao Estado. Então, eu posso ser do Simples e recolher ICMS, dependendo
da região que eu estarei, esse valor do ICMS vai variar. Esse valor do ICMS, ele varia de estado para estado. Não sei se vocês já ouviram que existe uma competição muitas vezes para que as empresas sejam abertas em determinados estados. Eles oferecem uma diminuição de carga tributária. De que forma? ICMS normalmente. Mas em média o ICMS do país ele varia entre 17% e 18% para as empresas de cada estado. Então aqui a gente tem relacionado no DAS ali embutido o valor do ICMS. Eu digo 17% e 18% quando as empresas forem do regime normal. Então vai recolher em um DARF separado, como eu mencionei, aplicando uma base de cálculo em cima do valor da mercadoria vendida. Então, mas o que é o ICMS, né? Então, o ICMS é o valor de circulação de mercadorias ou serviços. Então, quando que ele é pago? O ICMS ele é pago quando eu transfiro a propriedade ou a mercadoria. Então, eu passo de uma empresa para outra, eu transfiro essa responsabilidade de uma empresa para outra. Por exemplo, quando eu estou produzindo, um café, e aí eu vou emitir a nota fiscal para o comprador, e aí ele paga a nota. Então, ele ganha o direito do café. Aí eu pago ICMS, certo? Então, há essa transferência de propriedade da mercadoria. Então, existe essa variação aí em relação à alíquota, em relação a cada um dos estados. O que eu vou ressaltar aqui para vocês em relação a tudo que a gente está conversando agora é que professora, eu estou assustado com tanta informação. Não precisa ficar assustado, não. Vou facilitar um pouquinho a vida de vocês, porque aqui eu tô falando para que vocês tenham uma base, um conhecimento a respeito. Mas quem trabalha normalmente com isso é o quê? Quem tem que gerar essas informações para os empresários. Normalmente quem faz isso? Contador. Então, assim, normalmente eu sei, por exemplo, que a minha alíquota total aí do DAS é 6,15. Mas eu não vou ficar questionando tanto, ou enfim, a respeito dessa questão pro trabalho. Quem tem que saber fazer isso é o contador. Normalmente ele repassa a informação para o empresário já com todas essas especificações certinho. Então, o que a gente vai fazer aqui para a nossa atividade, para o nosso plano de negócio? Eu gostaria que vocês pesquisassem nesse site aqui, que ele está relacionado no slide, como vocês verificaram, buscassem, então, se a atividade de vocês vai ser do simples, se ela vai ser permitida ou ela não vai ser permitida. Se ela for permitida, ótimo, pessoal. Vocês vão escrever lá para mim que é do anexo 2. E aí a gente vai fazer o quê? Beleza, eu sei que é do anexo 2, professora. Tá. Eu vou ter que relacionar essa receita bruta anual. Como é que eu vou conseguir isso? Lembra que a gente vai estar conversando a respeito da receita bruta da empresa? Então, eu vou ter que calcular qual vai ser quanto eu vou vender, né? Qual vai ser o valor do meu produto vendido aí, então qual vai ser minha receita bruta final, ou seja, quanto que eu vou ganhar no final de 12 meses de tudo que eu vendi. Então é bruto, sem desconto de nada, né? Então, não paguei nada de imposto, não descontei nada, não descontei minha folha de pagamento, não fiz nada. Então, minha receita bruta, quanto que eu ganhei em geral, nos 12 meses. Vamos fazer uma relação da receita bruta. Aí, salário, vocês também vão ter que relacionar. O que está relacionado a salário? Salário é o quê? Prolabore, que é o valor dos sócios. Sim, é folha, é salário. Então, lembra que o Prolabore, a gente menciona como Prolabore, mas é salário do empresário. Então, vocês vão relacionar
se vocês vão ter empregado, qual que é o valor da folha de salário de vocês, ou seja, é o valor bruto, né, sem descontar as coisas. Folha de salário também vocês vão estar relacionando aqui, e aí vão clicar para ver se vocês conseguem encontrar o valor na tabela. E aí vão relacionar aqui, tem inscrição estadual? Não tem. Então, relacionar basicamente as informações que aqui estão detalhadas. Professora, não estou conseguindo encontrar, minha empresa não vai se enquadrar aqui na atividade do Simples Nacional. Que é que eu vou fazer? Ótimo, é o que a gente vai começar a ver a partir de agora. Essas empresas que não vão estar no regime do Simples Nacional, né, que não tem permissão, eu não consegui relacionar muito bem, encontrar minha atividade aqui, enfim, tô com bastante dificuldade e tal. Para quem tiver muita dificuldade, ou conversa comigo, que a gente faz junto, ou eu vou estar facilitando essa vida. Vocês viram que os anexos variam bastante essa alíquota. Então, a gente pode estabelecer aqui que a gente pode utilizar uma alíquota média. Seria interessante, claro, obviamente, que vocês utilizassem a alíquota que realmente é da empresa de vocês. O 8º ponto lá do sumário executivo é o capital social. A gente já mencionou a respeito do capital social, que o capital social é aquele valor que o sócio integralizou na empresa, ou seja, quanto de dinheiro, de equipamento, ferramenta para montar esse negócio o sócio disponibilizou aí na sociedade para que a gente conseguisse montar nossa empresa. Então, eu gostaria que vocês, como se for o caso, né, vocês podem fazer no máximo até em 3 pessoas, então relaciona ali os 3 sócios, se for o caso, né, quanto cada um vai ter de participação. Sei lá, vocês vão pensar, tive que pedir um empréstimo de 100 mil, todo mundo vai dividir igual esse negócio. Beleza. Então, se separa ali o valor de cada um e qual que é a porcentagem de participação em relação a 100%. Agora, um teve mais dinheiro, ele tinha dinheiro, integralizou o dinheiro, mas ainda tem uma porcentagem que ele vai ter em relação ao empréstimo, se a gente precisar fazer. Então, esse vai ter um capital social maior, né? Então, aí tem que relacionar qual que vai ser a participação do capital social de cada um dos sócios. Então, relacionar aqui na tabelinha. E as fontes de recursos. Então, ou vocês conseguem recursos próprios, né? Então, como que eu vou conseguir esses recursos? Eu posso ter recursos próprios, eu posso recorrer a instituições financeiras, ou eu posso recorrer a algum parente meu aí que tem dinheiro e vai me emprestar, né? Então, meu pai, minha mãe, minha tia, né? Qualquer pessoa aí vai me emprestar esse dinheiro, então eu vou estar verificando aí como que eu vou conseguir esse dinheiro. Aí vocês vão ter que me descrever como é que vocês conseguiram esse dinheiro aí para abrir empresa, certo? Como que a gente vai conseguir isso, tá? E aí, relacionar lá, capital próprio, empréstimo bancário, tá? Conseguir um empréstimo bancário, qual banco, qual que é a taxa de juro, como é que eu vou aí eu vou ter que fazer uma tabelinha lá que também vai ser um dos gastos, o que eu tenho que pagar, né? Então, é uma das relações lá que eu algo devedor da empresa, então eu vou pagando esse empréstimo bancário, então eu vou ter que relacionar depois lá no meu plano financeiro que eu vou ter essas questões para retornar dinheiro. Mas eu posso ter investidores externos, né? Lembra que a gente fez o pitch? Então, às vezes, se eu consigo investidores externos, eles injetam dinheiro aqui. Se alguém tiver uma injeção de dinheiro, pode ser que seja do CNPJ. Então, tem que relacionar ali que um dos sócios pode ser um CNPJ e não apenas o CPF, tá? A gente também tem a relação das incubadoras, que pode ser uma das também fontes de recursos, né? Que a gente já viu como é que ela auxilia, né? As incubadas aí, tendo muitas vezes uma bolsa para que as empresas utilizem.
e também não pagando aluguel da sala e remunerando um pouquinho os sócios aí para conseguirem estar girando, também auxiliando juridicamente, enfim, de várias formas os incubados. Também existem agências de fomento, que é a FABESP, FINEP, CNPq, SENAI, aí a gente também viu alguns outros agentes, que são, por exemplo, os anjos protetores, e aí existem várias outras fontes de recursos que podem estar auxiliando, né, como investidores externos. A própria Endeavor tem uma especificação em relação a isso também. Então existem várias fontes de recursos que podem estar sendo utilizadas aí. Eu preciso que vocês especifiquem da onde é que vai sair esse dinheiro para abrir essa empresa aí, tá? Então, vamos lá. Respira aí, que eu sei que essa informação aí foi bem maçante, né? Então, dá um sorriso aí que você gostou da minha aula, né? Dá uma respirada aí, vamos com calma que vai dar tudo certo, tá? Então, vamos colocar a mão na massa.